Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, todo o Brasil, agradecendo também a nossa audiência internacional lá dos Estados Unidos, da França, e para vocês que acompanham o Momento Chave Podcast no YouTube, no Spotify, mas ainda não são inscritos lá no YouTube, se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio. E se você consome conteúdo, seja através do Instagram, do YouTube, e consome podcast também no Spotify, a gente está no Spotify. O Momento Chave Podcast está lá, em vídeo e em áudio, né? Sabemos que tem muita gente que gosta de acompanhar um podcast aí fazendo sua atividade física, limpando a casa, né? Escutando em formato de áudio. A gente também está lá no Spotify. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa referência para muitas mulheres, referência para muitas pessoas de Rolim de Moura. Ela tem uma trajetória de vida, uma trajetória profissional incrível, tá? Eu apresento aqui hoje para vocês a nossa Milene Mota. Milene, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast. Agradeço por você ter aceitado o convite. E eu costumo já começar, né, com uma perguntinha, daí vocês se apresentam e já responde aí. Milene, o quanto a perda precoce da sua mãe e essa criação pela sua avó, o quanto isso moldou a Milene de hoje? Seja muito bem-vinda e grato mais uma vez. Bruno, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você, até porque, né, não foi surpresa ao chegar aqui. O Bruno era uma pessoa que era meu fã, né, de quando eu participava da política. Mas, enfim, a Milene, que muitas pessoas veem essa mulher forte, né? As pessoas às vezes não sabem o que a pessoa já passou. Eu sou órfã de mãe com apenas 1 ano e 8 meses. Mas, para mim, eu me considero órfã de mãe e pai. Por quê? A minha mãe foi a óbito em razão da complicação do parto de um irmão mais novo. O meu pai ficou, então, viúvo com 5 crianças. Aí o meu irmão recém-nascido, ele pegou e levou para a casa de uma irmã dele que tinha dado à luz no mesmo dia. E nós, os 4 irmãos, juntamente com ele, foi morar na casa dos meus avós paternos, os pais dele. Eu tive uma criação privilegiada, eu posso dizer, com os cuidados da minha avó. Mas o meu pai, quando eu falo que eu fui órfã de pai também, ele não se adaptou nesse novo lar. Ele anoiteceu e não amanheceu com meus irmãos. Então eu só tive o convívio com meus irmãos posteriormente. E a minha avó é uma figura muito importante. Às vezes eu gosto muito de contar histórias para minhas netas e acho isso muito importante as pessoas fazerem com os filhos, contar história, trazer toda a história da família, porque nós passamos e eles são nossa geração. A minha avó, ela tinha apenas 1,5 m, morena, analfabeta e gaga. O meu avô, um contraste, italiano, mais de 2 metros, olhos azuis. E um homem que gostava muito de política. Eu lembro que ele me pegava no colo e contava histórias, ele era apaixonado por Getúlio Vargas. Mas, enfim, a minha avó entendia que para uma menina sem pai, sem mãe, o que eu poderia ser? Talvez, naquela época, morar na casa de alguém para cuidar de criança. E ela nunca permitiu isso. Ela me moldou para ser uma mulher independente, mesmo sendo analfabeta. E esse caráter eu tenho. E isso eu passei para minhas filhas e é um legado da minha avó. Você tem alguma frase marcante dela, assim, algum ensinamento que te marca? É uma frase que talvez alguém hoje vai falar assim, nossa, a Milene não vai trabalhar na casa dos outros. E o que significa isso?
ela não queria que eu passasse o mesmo que ela passou, porque ela morou a vida toda trabalhando na casa das pessoas em troca de um prato de comida. Então ela não queria isso para mim. Ela priorizou meus estudos. E quando eu completei o ensino fundamental, a quarta série, naquela época precisava fazer admissão. E no local onde nós morávamos não tinha esse curso antes de você ir para o ensino fundamental, que seria a quinta, oitava série. E ela me mandou para casa de um filho dela. E a primeira coisa, a Milene não vai fazer afazeres domésticos. Eu quero que enquanto ela estuda, ela aprenda a costurar. E eu, com 12 anos, eu já era uma costureira. Aprendeu a costurar com 12 anos. Com 12 anos. Milene, e não é um caminho natural do que a gente vê, né, de algumas histórias, quem tem a ausência ali dos pais, né, não tem uma família bem estruturada, muitas vezes a pessoa cresce, né, de maneira desestruturada. Você já citou a questão que a sua avó te moldou muito, mas a que mais você atribui essa sua mentalidade, essa sua independência, né? Quando você cresceu, você já citou aí dos 12 anos, já se tornou costureira. A que mais você atribui ali essa mentalidade sua? Passa muito pela sua avó e o que mais? Por que a Milene difere um pouco, né, de, às vezes, muitas crianças que crescem em uma família desestruturada? Na verdade, eu posso trazer para esse contexto meus irmãos. Eu tenho, então, 4 irmãos. Todo mundo sabe que hoje eu só tenho o Jairo. Cadê os 2 irmãos? Em consequência, por falta de um lar, eu tive 2 irmãos assassinados. Por quê? Eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu fui privilegiada, eu fui cuidada pelos meus avós. E eles não. E seguiu caminhos diferentes, que é o caso do meu irmão, que foi primeiro emprego, sem qualquer preparação, foi ser policial aqui em Rolim de Moura. E isso trouxe algumas consequências, o óbito do meu irmão relacionado a ele e posteriormente a ele. Mas você, Milene, só pelo fato de você ter sido cuidada, isso moldou o seu caráter, mas eu tive uma oportunidade. Meus avós, em razão da doença do meu pai, quando meu avô descobriu onde meu pai estava, ele estava muito doente. Então, meu avô precisou fazer com que a gente mudasse daquele local do interior do Paraná, no sul, do norte, e fomos morar no norte. Como o pessoal fazem hoje, sai daqui e vai comprar terra no Amazonas, sim, ali no Coniza, comprar um pouco mais de terra. Mas, na verdade, ele foi para levantar dinheiro para tratar do meu pai. Neste lugar, no norte do Paraná, novamente, eu fui morar na casa de outros familiares, já por parte materno. E para aquela época, uma menina com 13 anos sabia costurar e já sabia também a datilografia, que hoje nem sequer fala mais. Tem muita gente que nem sabe, né? E o irmão da minha afinada mãe tinha um escritório. Então a minha avó, muito sábia, analfabeta, mas sábia, foi falar com esse tio para me dar um emprego, não, que deixasse eu no escritório para aprender. E aos 13, 14 anos, eu já era gerente daquele escritório. Então, eu tive oportunidades. Quais foram as oportunidades? A minha avó, que sempre ali, né, cuidando. Mas eu soube aproveitar. Porque tem pessoas que, às vezes, têm até mais facilidade. Porque você pode até falar, Milene, mas você é tão grata. Um curso de costura, um curso de datilografia. Mas na época era muita coisa. Muita coisa. Então eu sou muito grata à minha avó. Você tem um exemplo dentro da família, né? Do que, como você já citou, a questão da oportunidade, né? Então, muitas vezes naquele momento crucial da vida, onde poucas coisas, né? Como você mencionou, faz a diferença, né? Um direcionamento ali. Isso foi... Que ano, Milene? Que ano você chegou aqui em Rondônia? Então, voltando, mais uma perda, né? Porque eu perdi minha mãe, posteriormente meu pai foi a óbito. Quando eu encontrei meu pai,
40 dias ele foi a óbito. Eu vi meu pai e aí em seguida ele já foi a óbito. E logo em seguida, minha avó foi a óbito. Aí meu avô, com uma menina, ele já com uma certa idade, eu já tinha meus 14 anos, ele então deixou eu morar com esse meu tio, o qual eu já trabalhava no escritório. E eu digo que Deus coloca pessoas na minha vida. A esposa do meu tio, ela tinha um carinho muito grande por mim e ela obedeceu o que a minha avó falava. Eu ajudava ela a cuidar das crianças, mas não era uma obrigação, é porque eu gostava das crianças e pelo fato de eu estar ali no escritório, o escritório era do lado da casa dela, ela com 2 crianças pequenas, grávida, então eu ajudava. Minha avó morreu, praticamente eu já fiquei morando nessa casa. Um certo dia, esse meu tio disse que ia vir para Rondônia. Aí foi falar com meu avô, que já não morava mais ali, morava em outra cidade, tinha voltado a morar com o filho, e o meu avô novamente. Ela pode ir com você, mas desde que ela continue estudando. Aí eu já tinha terminado o ensino fundamental. E eu vim para Rondônia, então num pau de arara, como muitos pioneiros, levamos em torno de 20 dias. 20 dias. Imagina aquela época, a BR não era asfaltada, Caramba. Todo um sofrimento. Não sei se as pessoas sabem o que é um pau de arara, mas é um caminhão coberto de lona. E chegamos em Cacoal. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Lembro como se fosse hoje. Quando 11 de fevereiro de 1981. 1981. Naquele momento, Milene, que você chega a Cacoal, assim, qual que foi a impressão que você teve, assim? Foi uma mudança muito, muito drástica, assim, para uma pessoa de 17 anos? Muito drástica. Foi desesperador. A primeira pergunta, onde eu vou estudar neste lugar? Só tinha algumas casas, o local que meu tio alugou era próximo à rodoviária, na verdade, na frente da rodoviária. E ali tinha muitos ônibus, muitos caminhões, principalmente pau de arara, na mesma situação que nós chegamos. Famílias de todos os lugares do Brasil desesperados, porque as estradas estavam intransitáveis, não conseguiam voltar e nem dar continuidade. Nossa. E muita chuva. Então, para mim, foi desesperador. Primeira coisa, veio a questão dos meus estudos. Quando você chegou ali, então, você já tinha terminado ali o segundo grau? Não, o ensino fundamental teria que iniciar o segundo grau, segundo que é o grau. ensino médio hoje. E aí conseguiu, você fez segundo grau em Cacoal. Em Cacoal, na escola Carlos Gomes. E a partir daquele momento ali, Milene, você já visualizava alguma coisa na sua carreira, na sua vida, após o estudo? A primeira preocupação você disse que era onde eu vou estudar, né? Mas você já tinha uma visão de futuro ali para o que você queria? Eu não tinha uma visão de futuro, mas eu sempre soube aproveitar as oportunidades. Desde as mais simples da minha avó, eu aproveitei um momento único. Na minha sala, quando eu comecei a estudar, já na primeira semana, estudava na mesma sala, o primeiro ano de contabilidade, o secretário de Fazenda do município, José Valadares. Lembro como se fosse hoje. No meio de uma aula, ele pediu para o professor se poderia dar um recado. E este recado era que o município estava precisando de pessoas com experiência em contabilidade. E eu não me hesitei, levantei a mão. Qual era a experiência? Nenhuma experiência de contabilidade privada, e seria pública. Ele só disse assim, amanhã, não, isso era uma sexta, na segunda-feira você passa na prefeitura. Foi o primeiro impasse com meu tio. Quando eu cheguei toda eufórica, toda feliz, no outro dia, para dar notícia para ele que eu teria uma oportunidade de um emprego, ele disse não. Você não vai trabalhar em lugar nenhum. Você veio comigo, vai ficar comigo. E foi a primeira vez que eu fui incisiva. Eu disse para ele, o senhor me trouxe
com as condições de que eu iria trabalhar no escritório. O senhor não montou um escritório. Eu estou trabalhando de doméstica. Eu estou sendo lavadeira. Eu limpava o hotel. Ele montou um hotel com restaurante. Eu ajudava na cozinha, eu ajudava a cuidar das crianças. Eu levantava 4 horas da manhã para ajudar a minha tia, porque eu tinha pena dela. A minha tia, ela não tinha essa vida lá no Paraná. E ali ela praticamente mudou a vida dela, então eu queria ajudá-la, porque eu gostava dela. Estava fazendo por um período curto justamente aquilo que a minha avó disse que não era para fazer. E chegou a oportunidade de dar um basta. Enfrentei o meu tio, falei, então o senhor compra a minha passagem e me manda de volta para o Paraná. Passou 1, 2 dias, eu fui na prefeitura. No outro dia já não voltei para os meus afazeres lá com o trabalho dele. E ele cedeu, é tanto que eu era de menor naquela época. Hoje uma criança nasce, já faz o CPF, já faz o RG. Naquela época eu não tinha RG e CPF, eu só tinha a certidão de nascimento. E autorização para morar com esse tio. Junto. Uhum. Eu fui contratada pelo governo, pelo ex-território de Rondônia, dia 21 de junho, com o CPF e o RG do meu tio, junho de 1981. Porque eu soube dizer um não para o meu tio. E trilhando a bússola que a minha avó trilhou para mim. Essa transição, Milene, como é que foi para você entrar ali no órgão público, na vida pública? Foi também bem impactante? Era algo que você tinha uma certa visão e achou diferente? Como é que foi esse início ali de vida pública? Muito diferente, era totalmente diferente. Porém, as pessoas, na época, eu era uma menina e lá já tinha pessoas com seus 30, 40 anos. Uhum. E eu fui uma das escolhidas. E eu vim com essa equipe, mas não é eu vim. A gente chegava na balsa, a balsa tinha rodado, tinha que voltar, era naquelas Toyota antiga, a balsa rodou, enfim, era muito, assim, muita dificuldade. Dessas 6 pessoas, pelo fato de eu ser solteira, isso eu já estava com 19 anos, foi a única que ficou para fazer esses dados e para apresentar para a equipe técnica do governador. Aí o governador vem para Rolim de Moura e nomeia o primeiro prefeito, que é o Adegildo, doutor Adegildo. E aí diz, até porque tem uma outra situação com esse governador, com relação à minha pessoa, e ele pediu para que eu ficasse juntamente com a equipe dele para ajudar o prefeito. E eu não retornei para Cacoal, fiquei aqui em Rolim de Moura. Com 19 anos. 19 anos, eu assumi a contabilidade. Eu lembro como se fosse hoje, eu não sei precisamente, tinha uma caixinha de som, quando eu fui prefeita eu até homenageei essa pessoa, agora não lembro o nome, e eu coloquei na Voz da Cidade, que acho que era esse nome, que a prefeitura estava precisando de funcionários. E eu, uma menina, sentou assim várias pessoas e naquele dia eu escolhi 12 pessoas para trabalhar. E se você perguntar como, de acordo com o que eu olhava, eu falava, você vai para a Receita, você vai para a fiscalização, você vai ficar comigo na contabilidade, vou pôr você na tesouraria. E assim foi a estrutura do município de Rolim de Moura, passou pela minha mão. Milene, e com 19 anos, com todos esses percalços aí, o começo de Rondônia, imagino que é aquela questão, poeira, mato, né? Você teve algum momento que você quis retornar para o Paraná? Você se via aqui? Então, é muito difícil falar que neste período eu recebi a notícia, eu nunca mais voltei para o Paraná, que meu avô estava muito doente. Aí eu tinha vontade de voltar para estar ao lado dele, mas depois retornar. Sim. Não sabia também o que me esperava. Mas foi muito rápido o diagnóstico do meu avô e ele foi a óbito. Então eu não tinha mais por que voltar. Por quê? Porque eu falo que eu, desde quando a minha mãe morreu,
Eu fiquei entre ninhos. O que é isso? Eu passei por vários lares em casa de outras pessoas para estudar, quer seja para aprender a costurar, quer seja para aprender a fazer o curso da datilografia, porque naquela cidade não tinha, tinha que ficar em outra. E eu passei por vários lares desestruturados, que uma menina, eu presenciava assim violência doméstica terrível. E se eu voltasse, era ou na casa do tio da faca ou na casa do tio do tiro. Então eu optei em ficar em Rondônia, eu não tinha saída. E aí, como é que foi, Milene? Você participou do nascimento ali de Rolim, né? E como é que nasceu esse sentimento ali de entrar para a vida política? Já estava na Milene ali 19 anos? Como é que foi essa aspiração da Milene? Tem um fato inusitado. Um dia nós vindo para Rolim de Moura, e nessa época quem estava comigo é a Dona Benta. Eu já estava na prefeitura, nessa época eu já era secretária de Fazenda, Administração, Planejamento, eu era tudo. E a Dona Benta com o seu sonho de instalar o Jardim de Infância, que é o Balão Mágico, Sim. que foi construído com madeiras que eu pedi, e ela juntamente com o esposo dela, enfim. E eu e ela, vindo para Rolim, nós fomos buscar material, eu na minha área, ela na área dela. A Dona Benta dando conselho para um senhor, e nós estávamos num bote, porque a balsa tinha rodado. E ali eu estava com máquina, datilografia, papel sulfite, ela com os papéis dela. E um senhor muito revoltado nessa mesma embarcação, porque ele tinha perdido a esposa e o filho num parto. A mulher foi para ter o bebê e faleceu, e ele voltando sozinho. E ele estava falando muito mal de Rolim. E eu não sei por quê e da onde, e isso sempre ficou gravado na minha cabeça. Eu disse para ele, não, Rolim de Moura vai ser uma cidade muito boa. O senhor não pode falar assim. E aquele homem esbravejava. Eu falei assim, eu ainda um dia vou ser prefeita dessa cidade. E isso ficou na minha cabeça, mas eu nunca fiquei pensando nisso. Mas essa frase foi muito forte. E o cara que estava ali no motorzinho do barco deu risada. Uma menina, né? Falando isso, ser prefeito, um lugar desafiador, enfim, já tinha os políticos, já tinha nomes, né? Na época era o seu Hereditário Cassol, e o Valdir Raupp, Roque Mazzelli, eram as lideranças da época. E aí, antes da questão da prefeitura, você chegou a deputado estadual? Então, aí tem todo um episódio. Mudo para Rolim de Moura, formo a minha família, que eu caso. Aí o Edson, meu esposo, ele passou, se candidatou, foi eleito vereador, e no segundo mandato dele ele foi assassinado. E aí a questão, como que eu entrei na política? Eu, na verdade, eu sempre fui uma técnica, e daquela chata, porque tudo que não podia, quem tinha que falar era eu. E ele era funcionário do banco e depois resolveu entrar na política, foi eleito, fez um bom mandato e foi reeleito. E aí, com o episódio do assassinato dele, o meu irmão, se eu entrei na política, eu devo ao meu irmão, o Jairo. Ele chegou em mim, passou-se alguns dias, né? Imagina, para mim, pessoa que já teve tantas perdas. Aí agora meu porto seguro, porque é onde a primeira vez que eu tinha uma família, um lar, uma casa, o meu marido era tudo. E o mundo se abriu aos meus pés. E vem meu irmão falar de política. No primeiro momento, lógico, não vou ser, não quero. Mas ele teve uma sensibilidade que ele falava assim, olha, sábado nós vamos almoçar na casa de fulano. Mas a casa de fulano não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que estava numa cadeira, uma pessoa sem as mínimas condições de movimento e agradecido porque se ele tinha aquela cadeira, se ele conseguiu um tratamento, foi meu marido. No outro domingo, olha, nós vamos visitar fulano. Quando chegava lá, um fato mais emocionante, as pessoas assim, nossa, o finado Edson, ele que trazia os cadernos para as crianças, se nós temos essa escola, foi ele, se a gente tem essa estrada, foi ele.
E isso começou a sensibilizar o meu coração, porque daí eu comecei a enxergar as ações que ele fazia. Foi aonde que o meu irmão disse: você vai ser candidata a deputada estadual. E não foi fácil. E a partir do momento que eu decidi, não foi assim lá se filiar, não. Tive que dar murro na mesa e falar: agora eu quero. E naquele momento, Milene, antes da gente entrar, né, no pós aí da sua vida política, no momentos posteriores, já me deu uma curiosidade aqui. Como é que era aquele momento? O que você vê mais diferente da política naquela época com a política de hoje? Essa proximidade com as pessoas era tão assim... Antigamente era mais... Ah, nossa, as pessoas vinham até mim e falavam: olha, porque o meu marido tinha um sonho e ele estava em fase de construção, esse sonho, que é a SOBEM, uma instituição que ajudou muitas pessoas, que é a Sociedade Beneficente Edson Mota, tinha o nome dele. Quando ele foi assassinado, estava prestes a inaugurar. E eu tive habilidade política, juntamente com o meu irmão, precisava de apoio. Na época era o governador Oswaldo Piana, e ele conhecia o projeto do Edson. E ele deu total apoio para que essa fundação fosse inaugurada e passasse a atender. Então isso fez com que eu me tornasse uma pessoa forte na política. A mulher que ficou ali, eu falo até que ao olhar para minhas filhas, uma com 4 anos, a Ingrid, a Poli com 7, eu tinha 2 caminhos a seguir: ficar reclamando, né, que eu perdi o meu marido, ou seguir em frente. Mas, em razão das minhas filhas, eu decidi enxugar as lágrimas e ir à luta. E, em segundo passo, não deixar morrer o sonho do meu marido. Tudo aquilo que ele planejava, eu disse: não vai ser enterrado com ele. Então eu tive forças e fui à luta, inaugurei a SOBEM, comecei então a ter esse contato das pessoas. Eu sentia quanto o Edson era amado, o quanto que ele ajudava as pessoas. E com essa experiência administrativa, que eu sabia toda a parte estrutural, não só de Rolim de Moura, quem fez o primeiro orçamento, toda a estrutura para criar Alta Floresta, Brasilândia, Santa Luzia, São Miguel, fui eu. Passou pelas minhas mãos. Então, se nós temos hoje os pioneiros que aqui chegaram, enfrentaram todas as dificuldades e não foram embora, que a gente tem maior respeito a essas pessoas, mas tinha uma menina que enfrentou todas as dificuldades, que preparou que essa cidade se transformasse em um município. Então, eu sou assim, eu às vezes não tinha percebido esse meu valor. E hoje eu vejo o quanto foi importante essa minha coragem. E aí, com esse conhecimento administrativo, com esse conhecimento do trabalho do meu marido, eu passei a querer fazer política. Você é uma pessoa que acredita muito em propósito. Naquele momento ali você se via com propósito de entrar na política para seguir o legado. E fazer a diferença. E fazer a diferença. Milene, é emocionante, né? Essa parte da história. E esses dias atrás, num jantar, alguém comentou comigo. Alguém falou, acho que foi no jantar da OAB lá. A Milene é uma pessoa que quando nem se falava ainda em visibilidade feminina, empoderamento feminino, a Milene estava lá. Como é que foi para você, Milene? Acredito que hoje a gente tem uma representatividade maior feminina. Naquele momento, você teve algumas dificuldades por ser uma menina ali entrando na política, por ser uma menina entrando na vida pública. Você estava num ambiente, acredito, majoritariamente masculino. Você sentiu dificuldade por essa questão do gênero? Muitas. No primeiro momento, pelo fato, eu era uma lenda, né? Na verdade, as pessoas não acreditavam que eu ia dar conta do recado, no sentido
de dar continuidade ao trabalho do meu marido, e eu continuei assessorando, que quando o Edson foi a óbito, eu assessorava, eu já não estava mais na prefeitura, eu assessorava Brasilândia, São Miguel, Alvorada e Santa Luzia. Eu prestava serviços, porque aí já é uma outra parte da Milene, que eu percebi que eu fazia todo o trabalho para o Estado e não recebia nada. Eu era secretária de Fazenda de Rolim de Moura e era designada para ficar trabalhando Natal, Ano Novo, para a criação do município X, e não ganhava nada. Num certo momento, na mudança de prefeito, quando o Raup saiu e entrou o doutor Joacil, e nós fomos escorraçados da prefeitura por questões políticas, eu tive essa visão. Então, agora eu vou montar uma empresa e vou vender o meu serviço. Então, quando o Edson morreu, eu assessorava vários municípios. E com o trabalho da continuidade do finado Edson, que era só bem, e o Jairo ali na frente, vários partidos me chamaram para ser candidata, queriam eu na coligação deles. E deu certo, na época até era o PL, o presidente era o senhor Moisés Benesbi, me filiou com todas as pompas, enfim. Mas chegou no dia da convenção, à noite, toda aquela situação, e um ambiente para mim muito novo, enfim, porque eu sempre estava na política, mas no apoio, interno, na parte ali, administrativa, e isso eu não conhecia. E achei tudo muito bonito, as falas, e meu nome foi aprovado, eu escolhi meu número. Quando é no outro dia, o meu nome não estava na ata. Por questões políticas locais, porque o meu nome prejudicaria alguns interesses dos grupos aqui. E aí, assim como nasceu a Milene, quando meu marido morreu, porque nasceu uma nova mulher. Quando eu disse que eu enxuguei as lágrimas, não foi fácil para tomar essa decisão. Naquele momento, eu usei essa força. Fui até o presidente, eu quero o meu nome nessa ata. E bati na mesa, porque aquela época não tinha cota. A cota veio ter em 1995. Enfim, eu estava nas mãos dele. E eu só vou sair daqui, senão eu vou chamar a imprensa, enfim. Essa Milene calma, né? Rapidinho, meu nome voltou para a relação. Tirar alguém, não sei quem, mas eu sei, para não criar problemas aqui da cidade. Tirar alguém e eu saí candidata. E, para minha surpresa, eu fui eleita. Isso, candidata a deputado estadual. Deputado estadual, meu primeiro mandato. Isso lá, 1994. A eleição foi em 90, isso. Milene, antes da gente entrar ainda na questão da sua reeleição, eu vou fazer uma pausinha só para mencionar as nossas empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, né? Se essas empresas são, talvez esse projeto não teria começado, são fundamentais aí para esse sucesso crescente do Momento Chave, né? Queria mandar um abraço para o pessoal da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolimnet Fibra, a Farmácia Popular Bom Jesus, a Rolim Notícias, a Lindágua Água Mineral, agora com a gente também a Master Copiadora e também a Atual Fotografias. Um abraço a todos esses parceiros aí, sou imensamente grato pelo apoio, né? Essa parceria aí com o Momento Chave Podcast. Voltando então, Milene, em 94 a sua eleição. E aí já deu para ver que você incomodava bastante homens aí por movimentações políticas, né, pela sua influência, pela sua história. E como é que foi para você depois vir para a reeleição e ser uma das pessoas mais votadas ali naquele momento, para Milene, que passou por tanta coisa lá atrás? Isso tinha um sentimento, tirando a política de lado, isso tinha um sentimento de cada vez mais de vitória, de realçar a Milene? Quando eu fui reeleita, o mandato era meu. Porque o primeiro mandato, as pessoas diziam isso, mas não me ofendiam. Diziam no intuito de me ofender. A mulher que carrega o caixão do marido. Porque, na verdade, gente, eu não tinha um trabalho político.
O legado era do meu marido. Só que quando eu fui eleita, e é até bom registrar, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa elegeu 6 mulheres. 6 mulheres. Foi. E eu fui a mais votada das 6. A sexta do Estado e, dentre as mulheres, a mais votada. Com a minha reeleição, aquilo era uma sensação, agora o mandato é meu, porque eu fiz um trabalho e fui reconhecida, a segunda mais votada do Estado. Então, isso era muito gratificante. Não porque eu não queira assumir o legado do meu marido. Foi essencial para que eu entrasse na política. Se não fosse ele, eu não teria entrado. Com o meu trabalho, eu sou reeleita. E esse trabalho voltado a todas as áreas. Eu chamava atenção, eu era um outro apelido, assim, que eu era como chacota até. Quando eu chegava na Assembleia, não era a deputada Milene, era a deputada das bibocas. Por quê? Eu subia na tribuna, eu ia falar de um Parecis, de uma linha do Bosco, de uma Geasa, de uma Flor da Serra, de uma Isidrolândia, de toda essa região, São Felipe, uma Primavera. E quantas vezes um dos colegas, com ironia, na época eu não dava conta que era machismo, com ironia, ei, você está fora da órbita. Isso está em Rondônia? Ei, nós estamos em Rondônia, que é isso? De onde você está falando? As pessoas não conheciam a realidade da nossa região. Então, durante a semana, eu ficava na Assembleia, os finais de semana, eu tinha que compartilhar, eu era mãe, pai, mas eu estava presente nas comunidades. E o que eu ouvia, eu levava. Naquela época, chegava lá para pedir uma linha telefônica, um telefone, para a pessoa poder ter lá, enfrentar aquela fila, para poder ter um posto telefônico, era a Milene. Porque as pessoas que ali estavam não tinham essa sensibilidade, mas eu tinha essa sensibilidade que de Alta Floresta a Isidrolândia era 150 quilômetros e não tinha estrada, e um posto telefônico era importante. Nossa. E eu ia e conseguia. Aquela estrada, ela tinha que ser arrumada, o prefeito não tinha condições, eu ia no DR, conseguia o trator, daí o prefeito não tinha dinheiro para combustível, eu ia nos madeireiros, conseguia parceria, porque na época o DR não tinha essa estrutura. Então, eu era a voz do povo. E hoje eu me orgulho muito. Por exemplo, quando eu vou em Geasa, o pessoal vão pescar, fala, tem uma ponte da Milene. Eu presenciei cena que as pessoas atravessavam puxando um barco com uma corda, era tipo puxando assim, um passava do lado de lá, puxava o outro. E eu fui lá, vi aquela situação, falei, olha, esse ano eu não consigo recurso, porque já fechou o orçamento, mas o ano que vem eu consigo. E na época não tinha emenda. O meu conhecimento da administração era tão interessante que quando o governo mandava o orçamento, eu estraçalhava ele. Colocava lá, ponte na Geasa, ponte não sei aonde, eu amarrava tudo. E os deputados ficavam impressionados. Mas o que é isso? Foi o papel de um deputado. Eu estou aqui segurando que seja construída uma escola ali numa Castanheira, numa Jardinópolis, numa Migrantinópolis. E era assim. E esse trabalho resultou a minha reeleição. Milene, e agora, tirando um pouquinho a questão política de lado, você mencionou a questão de mãe. Como é que você conciliava? Como é que você conseguia distribuir toda essa carga horária aí? Porque você mencionando a questão política, já tinha um peso e uma pressão enorme. E você teve que, como você bem disse, ser mãe e pai. E como é que era isso em casa, assim? A Milene conseguia lidar bem com conciliar isso? Olha, como eu sempre tenho esse ditado, eu fui cuidada por Deus desde o ventre da minha mãe. Sempre eu fui protegida, sempre eu me senti cuidada. E neste momento, quando eu encontrei forças, primeiro a questão da fé. Isso me ajudou muito. E segundo, pessoas que eu tive ao meu lado para ajudar a cuidar das minhas filhas. Então eu tenho pessoas assim, que são muito especiais, que enquanto eu estava em Porto Velho, cuidavam das minhas filhas.
Mas ao sábado eu passava com elas. E as minhas filhas falam que eu fui muito dura, muito enérgica, eu cobrava, eu queria ver boletim, eu queria saber como é que estava, mas tinha uma pessoa para levá-las para a escola, para buscar. O meu irmão e a minha cunhada eram o meu todo apoio ali com relação às minhas filhas. E sempre eu pautei para elas: vocês têm que ter conhecimento. Amanhã, depois, pode vir qualquer tempestade, ninguém vai tirar de vocês. E isso eu sempre falei, isso na forma de eu cobrar, que elas tinham que estudar, que elas tinham que se empenhar. E elas teve toda a infância igual qualquer criança, foram peraltas, me deram trabalho, mas quando chegou na hora, elas aproveitaram a oportunidade. E hoje, eu sou uma pessoa muito realizada. As minhas 2 filhas são grandes profissionais e poderia aquilo que você disse. Perdeu o pai, né? A mãe, praticamente uma mãe ausente, sim, porque eu não estava presente fisicamente. Mas eu estava presente nas cobranças, fazia de tudo para estar pelo menos um dia na semana com elas. Quantas datas comemorativas que eu não fui. Perdidas, né? Eu não fui na escola ver o boletim das minhas filhas, eu não fui numa reunião, eu não participei de programação do Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso eu fui uma mãe ausente, mas eu estava num projeto maior. E dentro desse projeto, elas estavam inseridas. Eu tenho que ter condições de dar o melhor para minhas filhas, que é estudo, para elas não passarem o que eu passei. Aquele abrir mão naquele momento para algo melhor. Algo futuro, melhor. né? E minhas filhas souberam aproveitar, graças a Deus. Milene, e aí você chega então à prefeitura, né, de Rolim de Moura, depois, posteriormente, a deputado, né? Naquele momento, você encontrou muitas diferenças já da política? Falando um pouquinho do processo. Da questão. Isso, porque lá você bem disse que lá no começo era muito natural, né? Não tinha muito, pelo que você comenta, não tinha muito essa aversão, né, do pessoal hoje. Muitas vezes a fala em política, o pessoal já tem muita gente que fica, né? Ah, não vamos falar de política. Então você falou que naquela época era muito natural o contato, né? As pessoas te procuravam. Depois ali, conforme na virada dos anos 2000, você já percebeu que a política já começou a ser um pouco diferente ou Não, ainda não. permaneceu? Não era diferente. Até a minha eleição, quer dizer, a minha candidatura, ela nasceu do povo. As pessoas falavam naturalmente: a Milene tem que ser prefeita, a Milene tem que ser prefeita. E mais uma vez, e fazendo constar, na época eu não percebia, mas mais uma vez o preconceito contra a mulher era tão forte que eles não me davam o respeito de uma deputada. Quantas vezes eu cheguei em Rolim de Moura, eu era deputada, tinha uma solenidade e não me chamava para compor a mesa. Sim, tem fatos inusitados. Quando eu resolvo realmente ir para a rua e dizer que eu sou candidata a prefeita, a mulherzinha, não, isso não ganha não. A mulherzinha candidata a prefeita? Não, isso aqui é para homem, isso aqui, imagina. E Rolim de Moura tinha os clãs políticos. Na época era já o Cassol, Expedito Júnior, o Raupe, e de passagem, né, inimigos. Raupe e Ivo, inimigos. E o Expedito ligado ao Cassol. E faz parte do processo, né, da noite para o dia, resolveram ser todos amigos, mas para a mulherzinha não ganhar a prefeitura. Essas movimentações, menino, você acha que atrasaram um pouco? Em outros episódios passados aqui, eu até comentei com alguns convidados, que muito se fala de Rolim ser um curral eleitoral, um celeiro político, né? Você acha que essas movimentações, essas parcerias aí no meio político, mais atrasaram Rolim de Moura, tirando um pouco o trabalho que você fez de lado? Rolim poderia estar melhor ou Rolim está onde deveria estar? Rolim deveria estar melhor. Eu falo que perderam uma grande oportunidade. Vou falar da minha gestão.
perderam uma grande oportunidade, porque eu consegui recuperar a saúde financeira do município, tirar o município da inadimplência. O que é isso? O município não podia receber nenhum tipo de recurso, estava inadimplente, por falta de prestações de contas, de gestores anteriores e tantos outros problemas. Eu recuperei tudo isso e comecei a fazer projetos, mas projetos de grande relevância, como assim, a captação das águas pluviais. Eu enfrentei a maior enchente que Rolim de Moura já teve, foi no meu mandato. Assim que eu assumi, eu enfrentei uma enchente, que as pessoas lembram. Eu posso dizer que eu sei que o povo de Rolim é solidário, mas naqueles dias era de admirar. Pessoas saíam do comércio, iam lá no centro do idoso para a cozinha. Mulheres empresários, todo mundo se envolveu. Nós ficamos com mais de 500 pessoas desabrigadas. Foi assim um ato de solidariedade muito bonito. Ao mesmo tempo em que nós estávamos vivendo momentos tristes, mas isso me emocionava de ver assim, nossa, fulana lá na cozinha fazendo marmita, cozinhando para servir, ajudando a entregar. Foi um momento assim muito marcante. E ali, com a minha experiência, eu falei, não, tenho que fazer projetos de captação de águas pluviais. Essa 25, ela é drenada até lá no centro, projeto meu. Mas, enfim, a mulherzinha começa a crescer. E aí? Vai deixar os projetos vir para Rolim de Moura? Não. Isso eu falo. Perder uma grande oportunidade. Eu trabalhei para a regionalização da saúde. Eu enfrentei problemas de ordem pessoal com a minha amiga, que foi deputada comigo, prefeita de Cacoal, Sueli Aragão. Porque se eu conseguisse a regionalização, ela perdia recursos. E eu lutei. Quando eu consegui aprovar o que é isso, para que Rolim de Moura pudesse ter um hospital regional, foi para São Francisco. A Milene lutou e eu consegui aprovar na CIB, na tripartite, para que Rolim tivesse um centro de hemodiálise aqui na Cidade Alta. Consegui o terreno, doei para a empresa chegou a fazer o muro, fez o poço artesiano, hoje é uma escola. A Milene não foi reeleita, é projeto da mulherzinha, simplesmente assina uma ata e a hemodiálise não veio para Rolim. Mas Deus é tão bom, faço até questão de frisar isso. O César eleito me chama para trabalhar. Eu, quando prefeita, tinha cadastrado 2 escolas, creches. Uma, Dona Marlene Lira, no apagar da luz, doou o terreno para mim, que é lá onde tem a escola, eu não sei, acho que não sei o que, Melbeck, hoje o nome, ali na Marlene Lira, ali que fala, sim, no Centenário. E eu sei que esses projetos não andaram na administração que me sucedeu. O César eleito, eu vou para Brasília e consigo garantir os recursos novamente. O terreno da Marlene Lira estava lá, ok. Aqui nós não tínhamos terreno na Cidade Alta. Liguei para o empresário, que na época tinha recebido a doação do terreno, ele prontamente devolveu o terreno para o município, sem nenhum custo para o município, e eu cadastrei. Se hoje tem essa creche aqui, meninos, essa creche, eu não sei o nome aqui na Cidade Alta, é trabalho que você faz de ordem cadastrando os projetos. Você acha, Milene, que hoje falta mais pessoas com esse espírito realmente de se importar com a população? Você vê que tem muitos políticos entrando para visibilidade, para já alçar voos maiores, sem antes se preocupar com a população, de fato? Eu falo que cada político ele tem o seu perfil, né? Eu vejo assim que toda essa minha história de vida, ela me levou para um caminho que eu posso ter feito pontes, posso ter feito asfalto, construir aqui nessa Cidade Alta, as pessoas me amam, posto de saúde, escola, asfalto, mas tudo isso uma hora passa. Teve algo na minha administração que eu fiz que até hoje tem resultado. É acreditar nas pessoas. É acreditar no ser humano. Eu trabalhei desde quando deputada
com cursos de capacitação. Isso era para as mulheres, era para os jovens. Até mesmo uma pessoa me procurou essa semana para dizer, olha, meu irmão ganhou um prêmio num festival de música, até festival de música eu promovia quando deputada. Quando eu venho para a prefeitura, eu pego todo esse trabalho que eu fazia com as minhas condições de deputada, isso era do meu dinheiro, do meu salário, os cursos, não tinha dinheiro público. Aí eu faço isso ser políticas públicas e busco parceria com o Senai, com o SES, enfim. E começo a trabalhar com a capacitação profissional, com a geração de empresas, com geração de empregos, buscando empresas, que foi o maior número de empresas que se instalou em Rolim de Moura, foi na minha administração, mas a cidade precisava de estrutura, mais asfalto, precisava de captação de águas pluviais, drenagem, quantas pontes hoje está sendo construída, pontes de concretos, enfim. O que eu pude fazer, eu fui à luta, mas muitas coisas, por exemplo, a construção do hospital regional, eu precisava de uma emenda de bancada. A deputada Marinha era a coordenadora da bancada, mas o recurso não veio para Rolim, mas a parte administrativa eu fiz. Então, eu vejo que essa questão de picuinhas políticas prejudicou muito a cidade. Rolim de Moura era para ser realmente os olhos de Rondônia. Teve governador, senador, deputado federal, deputado estadual, eu me coloco junto. E quando eu senti na pele que é a hora de fazer, porque ser deputado, você pede, você cobra. Eu tive muita sorte, porque eu tinha experiência e eu conseguia assegurar os recursos dentro dos programas do governo. Na época não tinha emendas, como eu disse. E quando prefeita, eu queria fazer e eu precisava de recurso. E eu precisava de quem? Nós não tínhamos um governador que tem hoje. O governador que está aí, não estou aqui para defender, não tenho procuração, mas Rolim de Moura nunca viu tanto asfalto como foi no governo do Confúcio e no governo atual. Operação tapa-buraco. Gente, quando eu fui prefeita, era a prefeita dos buracos. Eu não tive apoio. E por que eu deixei de investir? Naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Recuperar os asfaltos ou comprar o terreno para trazer o Minerva, que eu enfrentei uma batalha. O prefeito Augusto Plaça queria, o prefeito Bianco, de Paraná, Sueli Aragão, e eu saí na frente. Isso eu devo ao seu João Matara, meu vice-prefeito, correu, já buscou, viu os terrenos, e os vereadores aprovaram, e hoje quantos empregos esse Minerva não gera? E tantas outras empresas que nós fizemos essas parcerias. Mas aí faltou caixa para arrumar o asfalto. Sempre vai ter, né, as picuinhas, né, Milene? Sempre vai ter o povo que procura os pontos negativos. Virando um pouco a chave, Milene, você optou por um momento da sua vida para ir para o lado da escrita agora, né? Como é que nasceu essa... A gente sabe que políticos têm uma habilidade, né, de oratória, de discurso ali, mas em que momento você decidiu partir para a escrita? Bruno, eu acho assim e devo. E as pessoas têm que valorizar as pessoas que quando procura você e fala assim, fala um pouquinho da sua história. E às vezes você não dá importância, acha que é uma revista, acha que é um livro. Um seu João Lopes, ele escreveu vários livros e todas as vezes ele colocava lá a deputada reeleita, depois a prefeita. E assim como outros escritores em Porto Velho, porque como eu disse, eu era uma lenda, então eu chamava atenção. E todo mundo queria saber um pouco da minha história. E isso ficou registrado. E uma pessoa na biblioteca Francisca Meirelles, começou a perceber que ainda estava ali no acervo vários livros, revistas com artigos, com textos falando da minha história.
E essa pessoa, ela é a presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, representando Rondônia. E ela entra em contato e diz: Milene, você tem uma história muito bonita. Escreve a sua história. Olha, você tem 3 páginas para participar de uma coletânea, que é várias escritoras, né? E chama Vivências Amazônicas. E você tem tudo a ver com o título. Não foi fácil, tá? Eu tive que abrir uma caixinha que estava guardada por muitos anos, toda a minha história, que eu relatei aqui com você, acabei até me emocionando. E eu escrevi um resumo disso tudo que eu falei aqui com você, das perdas, das superações, dessa mulher agradecida pelas filhas, por tudo que eu consegui construir, e mandei o texto. E esse texto foi publicado, Vivências Amazônicas. Desse texto eu fui agraciada, foi chamado 10 pessoas dessa coletânea para estar em São Paulo, para ser homenageada, enfim, por ter feito alguma coisa pela Amazônia. E lá vai eu representar nosso Rolim de Moura. E uma das coisas que, entre tantas outras mulheres importantes que nós temos no estado, qual foi a diferença da Milene? Chegou em Rondônia, uma menina, construía minha vida aqui. As outras mulheres ou já vieram formada, veio para trabalhar como advogada ou qualquer outra área já com um nível superior, ou de família de posses, ou mulher de políticos. E a Milene, uma pessoa que chegou e construiu a vida dela. Segundo ponto, uma pessoa que não era de família de posses, entende? E que não tinha sua vida formada. Formei a vida em Rolim de Moura. Segundo ponto, essas outras pessoas, as quais eu estava disputando, foram embora. Eu continuo em Rondônia. Eu teria motivos, né, para ir embora, né? Perdi 2 irmãos e o marido. Mas eu amo Rondônia, é minha terra, é minha terra. E amo Rolim de Moura. Moro em Rolim de Moura ainda. E outra coisa que depois de, né, uma certa idade, eu me dei o luxo. Hoje eu sou advogada, tenho minhas filhas muito bem-sucedidas, que os presentes são viagens, graças a Deus. E eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu chego e eu falo. Minha cidade, eu amo Rolim de Moura. E isso, hoje, as redes sociais têm um alcance muito grande. Ela defende a Amazônia, ela defende Rondônia. E eu fui agraciada. E nisso eu conheço a presidente nacional da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, e me convida para participar de uma outra coletânea. A coletânea é Navegar é Possível. Aí a menina navega a sua história, meu texto é selecionado, e eu já estou com mais 2 coletâneas, uma vai ser lançada na Suíça, outra na Itália, e outra agora no dia 8 de março em Santa Catarina, e tem uma outra que é uma surpresa, mas já vou contar, Mulheres ao Mundo. Aí eu fiz um texto contextualizando a história da mulher na política, desde quando ela pôde votar e ser votada, e insiro a minha história numa prosa poética, e o texto é aprovado e eu vou estar na Bienal do Rio de Janeiro, porque a Navegar é Possível já me deu esse privilégio de estar na Bienal de São Paulo, o ano passado, que foi algo inusitado, eu nunca esperava isso. E agora estou ansiosa, o texto já foi aprovado, para saber qual standard, o dia já sei, que eu vou estar na Bienal no Rio de Janeiro, contando a minha história. Que maravilha, né, Milene? Mas você disse aí que não deve ter sido fácil, né? Porque você guardar na memória algumas coisas e contar para alguns íntimos, né? É uma coisa, né? Agora você transformar na escrita ali algumas coisas, revisitar, como você falou, né? Alguns momentos. Mas de que maneira
A gente sabe que você inspira muitas mulheres aqui de Rolim de Moura, muitas mulheres de Rondônia e agora Brasil afora, mundo afora. De que maneira você acha que a literatura ela consegue atingir essas mulheres? De que maneira a sua história também consegue chegar para essas outras mulheres? Primeiro, a gente tem que incentivar as pessoas à leitura, e respeitar quem gosta de escrever, porque se não fosse alguém que escrevesse a minha história, eu não estaria vivendo esse momento que eu estou vivendo agora, que para mim está sendo algo assim maravilhoso. Eu me redescobrindo, e até ouvi um depoimento de uma pessoa que leu a jornada de Milene no Navegar é Possível. Ele falou assim: a tua história ela tem muitas perdas, mas você faz da sua história algo de superação, de gratidão. Em nenhum momento você põe tristeza, você deixa isso amargo. É algo poético, é algo bom de se ler e ver que a menina da balsa superou. Que a menina que um dia disse, né, que ia ser prefeita. Perfeito. Então eu vejo assim que eu tenho que continuar escrevendo a minha história e espero que as pessoas leiam para que elas possam inspirar, que mesmo diante de qualquer dificuldade, primeiro a gente tem que ter muita fé, muita fé. E segundo, lógico, é o apoio da família, isso é essencial, você tem que ter uma base. Mas se você não confiar em você mesmo, eu posso ler o melhor livro de autoajuda, mas se eu não estou bem, não vai resolver. Então a gente tem que chegar a um momento e dizer para você mesmo, o que eu quero para mim? O que eu preciso fazer para mudar? Porque às vezes a gente tem que mudar. Então eu acredito assim que a minha história e de tantas outras mulheres que agora eu estou conhecendo o mundo afora, inspira não só mulheres, pessoas a seguir em frente, ir à luta, não desistir diante de qualquer problema, e a gente tem que acreditar em si mesmo. Milene, a sua história realmente acredito que inspira. Eu já acompanho algumas pessoas, né, que te seguem lá nas redes sociais e só elogios para sua vida, para sua trajetória, né, e o quanto cada perda, como você falou, é como se você colocasse um degrau a mais para você ir subindo, né? Você não a questão do propósito, né? Você se ressignificou, como você disse, a cada nova Milene que nasceu ali. A Milene de hoje, como é que ela está em relação às ocupações atuais? Você está na OAB, né? E o que a Milene enxerga daqui para frente? Então, hoje eu sou advogada, eu trabalho, né, com meus colegas, inclusive você já entrevistou o Dr. Rony, a doutora Neire, o Dr. Márcio Antônio, nós somos uma equipe e juntamente, além de estar advogando, agora estou vivendo essa nova fase, né, com relação à literatura, e eu fiquei tão maravilhada quando eu estive na Bienal. E achei super importante a questão das pessoas, de forma quer seja numa poesia, numa crônica, enfim, contar a sua história, ou então navegar em algo que seja científico, mas que escreva, né? Uhum. E eu cheguei da Bienal e eu fiquei incomodada. Gente, mas está acontecendo isso comigo. Será que aqui em Rolim de Moura nós não temos escritores? Mas se eu, Bruno, provocasse uma reunião, ia falar assim, tem cunho político. Porque, infelizmente, as pessoas, qualquer movimento, hoje, por exemplo, a Milene, eu estou advogando na gestão passada da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fazia parte de comissões, mas me chamava para uma entrevista, para uma palestra, eu ficava meio receosa. Uma ou outra que eu fui participar ou palestrar, mas eu vejo que eu podia ter feito mais. Agora eu estou novamente participando da nova diretoria e penso que no mundo jurídico eu posso ajudar muitas pessoas com informações. Porque lá atrás, quando deputada, que aqui em Rolim de Moura não tinha uma mulher advogada, eu trazia
uma ginecologista que aqui na região não tinha, de Porto Velho, para reunir mais de 1.000 mulheres e fazer um evento para dar palestras, para falar sobre o direito da mulher, para falar sobre a saúde, sobre os cuidados, soltava panfletos. Então eu sempre tive essa preocupação de levar informação. Aí essa Milene sai da política e ela fica muito retraída. Sequer quer dar uma entrevista. Sequer há uma palestra, você poderia. Não, não posso. Mas eu posso. Mas é o medo das pessoas interpretar. Está na UAB, quer fazer política. Mas agora, essa Milene, tomei a iniciativa. Preciso compartilhar isso de bom que está acontecendo comigo. Eu sempre falei para minhas filhas que conhecimento tem que passar para frente, não pode ficar com a gente, senão não vai a lugar nenhum. E eu procurei o Carlos da RM Fotos, ARM Fotos. Falei, Carlos, você que está envolvido aí na cultura, vamos fazer uma reunião com os escritores. Fizemos essa reunião, para minha surpresa, pareceu um público maravilhoso. Eu contei a minha história, como que eu participei da Bienal e que eles também podem participar. Que tem as portas, eu posso abrir essas portas como, né, elas foram abertas para mim. E agora, dia 15 de março, nós vamos fazer um encontro aqui dos escritores, nós já até colocamos o nome, do Vale do Guaporé, a gente não quer que fique só para Rolim, e a presidente da GEB vai vir para estar falando dessa associação, e a gente quer que os escritores de Rolim de Moura também participem de coletâneas, como eu estou participando, e foi tão legal essa reunião que uma professora tem vários contos, poemas, ela já achou um edital, já foi escolhida, está toda feliz, as pessoas precisam de informação. Então, o que está acontecendo comigo, eu quero também ver os escritores de Rolim de Moura lá na Bienal, se não pode ir, mas que esteja lá o livro deles no stand, e a gente dá mais valor para essas pessoas. E através desse grupo de escritores, a gente pretende ir bem além, quem sabe lançar uma coletânea daqui dos escritores de Rolim de Moura, e eu quero ajudar muito essas pessoas, porque eu sei o quanto é difícil. Nós temos pessoas aqui que publicaram os seus livros, tem o professor Dirceu, recentemente o Matheus, que tem deficiência visual, nós temos a professora Vacir, que se não eu acredito que já é no 6º, 7º livro, mas é com suas despesas, né? E hoje, através do Ministério da Cultura, essas pessoas podem estar publicando seus livros com recursos públicos, tem os editais. Então a gente quer formar aqui uma associação, se organizar, não sei de que forma, não vai ser a Milene na cabeça, mas vou estar ajudando para trazer informações para essas pessoas, para que elas possam estar publicando o seu livro, sua crônica, sua poesia, enfim. Eu quero ajudar essas pessoas. Muito bom, né, Milene? Porque isso cara, isso muitas vezes ressignifica alguém se redescobre ali, né, escrevendo, e é uma maneira de você compartilhar a vida de alguém, inspirar outras pessoas, né, de você fazer história, né, você compartilhar para as futuras gerações ficarem sabendo, né, o que de fato aconteceu, quem foram as referências, quem fez o que fez, né, isso inspira muita coisa. Compartilha para a nossa audiência um pouquinho, Milene, o que significa para você a frase superar é a chave da transformação? Se você não supera, você não transforma nada. Para mim, eu sou uma prova viva da superação. Eu tinha tudo para... Primeiro obstáculo, quando meu tio disse, não, você não vai trabalhar. Eu poderia ter calado. E eu enfrentei. Quando meu marido foi enterrado, ali estava sendo enterrado todos os sonhos dele. Eu não deixei. Mas para isso, precisei ter muita força de vontade. Muita superação. Ah, mas você é muito forte. Não, teve muitas lágrimas. Passei por muitas dificuldades, humilhações, ao ponto assim... Olha, você tinha um cheque especial, mas agora você é viúva e você tem que entregar
como se eu não tivesse condições de manter aquela conta. E tantos outros fatores pelo fato de ser mulher. E isso nunca me deixou de forma indignada ou de forma revoltada. Sempre eu me pautei na humildade e com sabedoria, e hoje eu sou essa mulher transformada. Milene, você comentou sobre esse receio aí, a gente já está caminhando para o final, esse receio de movimentações políticas. A Milene encerrou a carreira política ou ainda vislumbra alguma coisa? Olha, eu sei que hoje, quando eu buscando essa caixinha e observando que lá atrás que eu não tinha espaço nenhum e que eu tive que lutar para a minha primeira candidatura, ser deputada, bater na mesa, hoje as mulheres têm cota, têm recursos. E a gente tem hoje 20% das mulheres participando dos cargos públicos. 20%. E tem sim a gente pode levar em conta que é uma proporção ainda da participação da mulher muito aquém da realidade. E eu não gostaria que tivesse essa cota, eu gostaria que a gente estivesse participando sem cota. Natural, né? Natural. Então, eu falar que eu não quero participar da política, eu estaria contrário a isso que eu prego, que a mulher tem que participar da política. Mas eu posso estar ajudando as mulheres a participar da política de forma indireta, mostrando que é possível sem pôr o meu nome para apreciação. Então, quando eu disse que eu tive que abrir essa caixinha toda, fez muito eu refletir na questão política. O quanto que eu deixei de ajudar as pessoas durante esse período que eu me afastei. E através de uma informação. Eu vi isso, que a informação que eu trouxe, o pessoal ligado à cultura, já brilhou os olhos daquelas pessoas. Gente, eu posso estar na Bienal também, porque não é um bicho de 7 cabeças. E em outras áreas, estar falando quantas mulheres hoje sofrem violência doméstica e hoje tem aí propaganda, tem tudo, mas talvez não tenha esse contato, essa pessoa que ela possa confiar, que ela possa chegar. Então, através da Ordem dos Advogados, nós temos as comissões, eu poderia estar mais ativa. Então, assim, não participando como para ser votada, mas eu quero estar mais ativa para ajudar as pessoas, em especial quanto à informação, em todos os sentidos. Milene, a gente está caminhando para o nosso final aqui, mas eu tenho uma perguntinha que eu gosto de fazer para os meus convidados. Antes de eu passar para você fazer suas considerações finais. Vou fazer as duas perguntas em uma só. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Olha, pedir conselho para o meu irmão. Ele, se eu fui prefeita, deputada, ele foi meu conselheiro político. Para ele? Ele, Jairo Benetti. E uma foto? Seria hoje com a minha herança dada por Deus, minhas filhas e minhas netas. Meus genros também, que eu amo. Como é que é essa vida de vó? Olha, eu sou uma avó diferente. É? Por quê? Porque eu não sou aquela avó babona, não. Não sou vó babona. Rédea curta. As minhas netas, principalmente daqui de Rolim de Moura, se vai lá para casa e está de castigo, tem que obedecer, está de castigo. Porque eu fui dura com as minhas filhas e elas deram certo. Tá certo, né, Milene? Milene, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Momento Chave. Sua história eu já sabia um pouco e o quanto as pessoas próximas a você, o quanto você inspira essas pessoas, né? E poder ouvir de você compartilhando algumas coisas. Esse é o intuito aqui do podcast. Compartilhar histórias inspiradoras também, principalmente nessa área de gestão, empreendedorismo, querendo ou não, a sua vida, depois que você entrou, né? Até mesmo quando era servidor ali, passou por muitos cargos de gestão,
não o setor privado, o setor público, né? Então, esse é o propósito aqui do Momento Chave, e acredito que tenha contribuído, né, para quem vai assistir, para toda a audiência e para todo o pessoal que segue também a Milene. Foi muito bom ouvir essas coisas de você, e aqui deixar registrado que eu desejo muito sucesso para você na sua essa nova área da sua vida de escritora, né? É muito bacana quando as pessoas, querendo ou não, é um novo desafio, né? Desafio. Porque você deixa de lado, é como se todas as experiências que você tem ali não valem para aquela parte ali, né? É tudo novo. E eu queria agradecer por você ter compartilhado algumas coisas, né, da sua história. A sua história de superação é maravilhosa. O quanto você, acredito que a cada mês ali de perda, né, você conseguiu avançar, ressignificar e realmente, como você citou, não colocar tristeza, né, nessas coisas, mas sempre mantendo respeito pelo legado, pela história, para cada vez mais ser uma Milene mais forte, né? E agradeço a você, passo a palavra para você dar suas considerações finais. Bruno, agradecer você, eu acredito assim, por você ser tão jovem e ter essa iniciativa de estar fazendo um programa dessa natureza, que eu acredito que além da questão do negócio, dentro do contexto do seu trabalho, hoje aqui nós tivemos um resgate da história, né? Que talvez as pessoas olham para a Milene, foi prefeita, foi deputada, mas não sabe como eu cheguei, né? O que eu passei para chegar. Por trás das cortinas ali. Então, você está de parabéns, eu agradeço muito por essa oportunidade e que você tenha muito sucesso e que história como a minha, que mas é história de vida, eu acredito, né? Que queira ou não queira, é uma história de vida, de superação, mas que o sentimento é só de gratidão, não tem nenhum momento, nenhum resquício. Eu falo que eu sou igual uma ave, eu estou leve, sem nenhum ressentimento, não tenho mágoa. A melhor coisa que existe para mim é andar nesse rolinho de Moura, de cabeça erguida, e sempre uma pessoa vem compartilhar. Milene, hoje, se eu sou a melhor costureira lá de Alto Alegre, graças a você. Milene, na época que você era prefeita, você fez isso. Isso é muito gratificante. E assim como eu acredito que você também, dentro desse contexto do seu trabalho, muitas outras pessoas assim, pioneiras, vão estar aqui registrando, né, também a história, porque é importante a gente resgatar esse legado da história de Rolim de Moura. Se nós estamos aqui hoje, nós devemos aos nossos pioneiros. E eu faço parte, eu me sinto pioneira de Rolim de Moura. Obrigada. Grato, Milene. E esse foi mais um episódio, né? Episódio com a Milene Mota. Uma história sensacional, né? Como a gente falou aqui, de superação. Agradeço pela audiência de vocês aí que assistiram até agora, né? Sigam o Momento Chave Podcast nas redes sociais, no Instagram, Momento Chave Podcast, né? Também estamos no Spotify, em áudio e vídeo, tá? Fiquem atentos aí para os próximos episódios, fiquem atentos ao Instagram, que em breve teremos novidades aí, já ajustando os últimos detalhes, tá? Agradeço e fiquem ligados para o próximo episódio.